TV com João Kleber, há 8 semanas consecutivas, alcança o segundo lugar de audiência e já ficou várias vezes em primeiro lugar. Olha só, o Super Pop com a minha amiga Luciana Gimenez. Há 10 segundas-feiras ganha da concorrência com picos de até 12 pontos de audiência. Você sabia que o programa A Noite Afora com o Nick Evans está alcançando o segundo lugar de audiência em sua faixa horária? A Casa é Sua, com a Sônia Abrão e o Castrinho, é o programa feminino preferido de todas as tardes. Juca Kfouri, o Jornal da TV está crescendo a cada mês. Está chegando a 10% dos telespectadores do país. Jorge Cajuru. O Bola na Rede com o Juca Kfouri. O Cajuru tem conquistado a audiência com picos de até 12 pontos. A Rede TV agradece este sucesso a vocês, anunciantes e telespectadores. Obrigado, Brasil. Rede TV, a rede de TV que mais cresce no Brasil. No Show Business, deste domingo, você vai ver entrevistas com o presidente da Ford, Antônio Maciel, e com Peter Bader, presidente da rede de fast food, Bob's. Você vai ver também uma entrevista com a bela modelo e empresária Adriana Zelinski. Neste domingo, 10h55 da noite. Show Business. Oferecimento Audi RS4, a station mais veloz do mundo. Cartão da Caixa, o cartão de todo dia. 4 entre as 5 maiores empresas do mundo utilizam as soluções da Compware. Soluções IBM e business com resultados. Dê um tempo para o seu anjo da guarda. Faça um seguro Itaú. Leitura dinâmica. Oferecimento. TDI 23 Interligue. O mundo inteiro por menos de R$1. Boa noite. Os Estados Unidos e a Inglaterra começam a guerra contra o terror. Bombardeios destroem os aeroportos e instalações militares do Afeganistão. 40 países apoiam os ataques contra o Afeganistão. Bin Laden diz que vai resistir e que os americanos vão pagar caro pelo ataque. A Aliança do Norte, adversária do Talibã, avança sobre Cabul, a capital do Afeganistão. O presidente Fernando Henrique foi avisado dos ataques pelo secretário Colin Powell. Leitura dinâmica está começando. Começou a guerra. Os Estados Unidos fizeram hoje o primeiro bombardeio ao Afeganistão, esperado desde os atentados de 11 de setembro. A Inglaterra ajudou no ataque. Só no primeiro ataque foram disparados 50 mísseis contra instalações antiaéreas, aviões e bases terroristas no Afeganistão. 13 horas e 45 minutos em Brasília, noite em Cabul. 3 grandes explosões são vistas na capital do Afeganistão. Logo depois, a Casa Branca confirma que os ataques partiram de forças americanas e informa que o presidente dos Estados Unidos, George Bush, irá fazer um pronunciamento oficializando o início dos ataques ao Afeganistão. Na sequência, o aeroporto da cidade de Kandahar, no norte do país, é destruído. A rádio local também é atingida. O Talibã, milícia que controla o Afeganistão, confirma o início dos ataques. A capital do Afeganistão, Cabul, tem os sistemas básicos de defesa comprometidos. O sistema de radares, assim como o de comunicação por rádio, estão danificados. O aeroporto foi atingido e a luz cortada. Em pronunciamento na Casa Branca, o presidente George Bush confirma que os Estados Unidos começaram o ataque às instalações militares do Talibã. O presidente americano reafirma que os Estados Unidos são amigos do povo afegão e que a guerra é contra os terroristas. Bush termina o discurso dizendo que os Estados Unidos não falharão na busca pela paz. E volta a pedir que Deus abençoe a América. A Aliança do Norte, o grupo de oposição ao Talibã, confirma ataques a outras cidades no Afeganistão. Um dos líderes da Aliança do Norte, o médico Abdullah Abdullah, diz que pelo menos 3 campos de treinamento perto da cidade de Jalalabad teriam sido atingidos. O ataque foi 15 minutos depois do que atingiu a capital afegã, Cabul. A cidade de Kandahar, ao sul do país, também teria sido atingida.
O primeiro-ministro britânico, Tony Blair, faz um pronunciamento sobre os ataques. Nós vemos a escolha entre a justiça e o terror. Eles preferiram ficar ao lado do terror. Agora, para salvar a paz, nós temos que lutar, afirma o premier. O homem mais procurado do mundo, Osama Bin Laden, aparece numa gravação da televisão árabe Al Jazeera, no Catar, e afirma que os americanos não viverão mais em paz. O horror se alastrou por toda a América e, graças a Deus, o que os Estados Unidos estão experimentando agora é apenas uma cópia do que nós experimentamos, disse ele. O ministro das Relações Exteriores de Israel, Shimon Peres, faz declarações de apoio aos Estados Unidos. O secretário de Defesa norte-americano, Donald Rumsfeld, tranquiliza a população americana e afirma que a ofensiva dos Estados Unidos ao Afeganistão não sofrerá retaliação do Talibã. Rumsfeld afirma que as Forças Armadas do país estão em alerta máximo contra novos atentados terroristas nos Estados Unidos. A Casa Branca informa que o vice-presidente dos Estados Unidos, Dick Cheney, é levado para um lugar secreto e seguro como medida de segurança. O embaixador do Talibã no Paquistão, Mullah Abdul Salam Zaev, diz que os atentados dos Estados Unidos no Paquistão são uma prova da arrogância americana contra os muçulmanos. Novos ataques se repetem. Segundo o próprio Talibã, todos os aeroportos do país estão em chamas. E agora há pouco, segundo informações da agência de notícias Reuters, a capital do Afeganistão, Cabul, foi bombardeada pela terceira vez neste domingo. Numa ação inédita, logo após os primeiros ataques, as tropas americanas iniciaram uma operação de ajuda humanitária ao Afeganistão. Aviões lançaram 37 mil pacotes com alimentos, vacinas e remédios. E no início da noite, o presidente Fernando Henrique Cardoso divulgou nota sobre os bombardeios no Afeganistão. O presidente disse que foi informado dos ataques pelo secretário de Estado americano Colin Powell. No telefonema, Colin Powell agradeceu, em nome de George Bush, o apoio do Brasil. Por causa da ofensiva militar de hoje, a vigilância nos aeroportos e embaixadas aumentou. Segurança reforçada na Embaixada Americana em Brasília. Antes mesmo da retaliação dos Estados Unidos deste domingo, a Polícia Militar foi chamada para fazer a guarda. Também nas embaixadas de Israel e do Reino Unido, o contingente de policiais militares foi aumentado. Nos aeroportos brasileiros, a Polícia Federal redobrou as medidas de segurança adotadas desde o dia 11 de setembro. A vigilância do embarque e do desembarque de voos internacionais foi intensificada. O presidente Fernando Henrique passou o dia aqui no Palácio da Alvorada, onde está sendo permanentemente informado pelos ministros da Justiça, Defesa e de Relações Exteriores sobre os ataques americanos ao Afeganistão. Em nota oficial, o presidente disse que o momento é grave, mesmo que esperado, e que esta é uma luta de toda a comunidade internacional e que não comporta hesitações nem intransigências. Ainda segundo a nota, a vocação de paz do povo brasileiro e o repúdio ao terrorismo são preceitos constitucionais. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil não vai divulgar qualquer informação sobre o paradeiro ou as atividades do embaixador interino Cristóvão Orozco neste domingo. A residência de Orozco teve a vigilância reforçada por motivo de segurança. Vamos agora com imagens ao vivo da CNN sobre os ataques norte-americanos ao Afeganistão. That's right. The Federal Bureau of Investigation is urging law enforcement agencies across the country to move to their highest level of alert. They say this is a precaution. They say there is no specific threat. They put this out using the National Threat Warning System. And in our call to local, state, and federal law enforcement agencies, every indication they're being listened to. The U.S. Coast Guard, for instance, Judy, conducting 24-hour armed surveillance at 300 U.S. ports this evening. All right, and Gene, this is something that's expected to happen. Sistema de alerta em evitar qualquer tipo de problema. Had said that they had received notification from the Coast Guard, from the FBI to expect this. They had plans in place. They have instituted them. All right, Gene, I'm going to interrupt you now. Thanks very much, because we're looking at the first video that's been made available to us from the United States military. Troca de farpas, muita ameaça. Desde 11 de setembro, sabia-se que haveria o ataque. Faltava definir quando. Na última semana, foram ficando claras as evidências de que o prazo para o Talibã estava se esgotando.
Outros 5 navios de guerra se deslocaram do Japão para o Golfo Pérsico. Dia após dia, os americanos anunciam a mobilização de tropas de elite. Reservistas são convocados para cuidar da segurança interna. E os treinamentos se intensificam para deixar a tropa pronta para combate em meio ao deserto e ao clima duro do Afeganistão. Tony Blair, o primeiro-ministro inglês, sobe de tom em discurso no parlamento. Tony Blair foi claro: ou o Talibã entrega o terrorista Bin Laden ou entrega o poder. O embaixador do Talibã no Paquistão devolveu o desafio. Segundo Abdul Zaef, o destino dos ocidentais numa guerra dentro do Afeganistão é a morte. Simbólico, o embaixador Zaef foi taxativo. Nossa fé é nossa principal arma, ele disse à imprensa de todo o mundo. Em pronunciamento durante a abertura de Assembleia das Nações Unidas, o prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, apertou ainda mais os laços de uma coalizão internacional contra o terror. Ao abrir os trabalhos, o prefeito disse: o mundo já não tem mais espaço para a neutralidade. A ofensiva diplomática rende frutos. O governo do Paquistão reconhece publicamente que são fortes as provas apresentadas pelos Estados Unidos contra Osama Bin Laden. Sem dinheiro, sem comida e com medo dos combates, milhares de afegãos fogem de casa em direção ao Paquistão. Rapidamente, Nações Unidas e o governo americano dão ajuda aos refugiados. Ontem, o primeiro-ministro inglês Tony Blair voltou à Inglaterra depois de visitar o Paquistão e a Índia. Disse que tudo estava pronto para o ataque. Nos Estados Unidos, o presidente George Bush declarou que o prazo para o Talibã entregar Bin Laden estava se esgotando. Montanhas, frio e dificuldade de enxergar. Os americanos reproduzem o que pode ser o cenário da batalha e treinam pesado os soldados da tropa de elite. A escolha do ponto de exercícios recaiu sobre as montanhas rochosas. São 3 dias de trabalho intenso. E o primeiro desafio é combater no escuro. Equipamento sofisticado permite aos soldados americanos identificar até as sombras. Binóculos, óculos e a própria mira da arma estão conectados com computadores que seguem de perto o alvo inimigo. Esta tropa teve como primeira tarefa reproduzir as condições em que ocorreria a luta nas montanhas e vales do Afeganistão. Alimentado com os dados, o computador indica o melhor caminho. Na primeira fase, o treinamento só ocorre à noite. A topografia é outro desafio. Encostas íngremes e difíceis de superar marcam a geografia do Afeganistão. São obstáculos que já derrotaram Alexandre o Grande, ingleses e russos. O exercício é penoso e exige força e equilíbrio. Voltamos agora com as imagens ao vivo da rede de televisão CNN, que mostram os ataques norte-americanos ao Afeganistão. Quem está falando é o general Wesley Clark, ele é analista militar e estava falando que ele vai tentar evitar ao máximo as perdas civis, tentando se concentrar mais nos ataques nos pontos estratégicos. Repetindo que ele está tentando tomar cuidado para não atingir alvos civis. Civilian casualties is going to matter when it comes to holding any sort of coalition, particularly among the more moderate Arab nations. A âncora da CNN está dizendo que as baixas civis vão ser muito importantes para se manter uma coalizão com outros países islâmicos. To clear the way and make it safer to operate 24 hours a day at the altitudes, the time, the directions of attack that best suit our purposes. And that's the Está se falando sobre as táticas de guerra, repetir ataques já realizados em pontos estratégicos. Para facilitar o ataque no solo, é preciso resguardar certos pontos estratégicos. Ele está mostrando um mapa
with the U.S.-led coalition. A parte que está sendo mostrada em vermelho no mapa é a parte dominada pela Aliança do Norte contra o governo do Talibã. Está mostrando o círculo amarelo no alto, aonde se mandará tropas vindas do Uzbequistão. Será possível este ataque? Os ataques mostrados em linhas amarelas, ele está se perguntando se são possíveis de se fazer. Está dizendo que todas essas estratégias são feitas para conseguir manter os grupos terroristas fora de ação. Nature of it, if you will. I mean, to the untrained observer, it seems this is the world superpower coming down with military strikes on one of the world's poorest. Ela está dizendo que, para quem não entende do assunto, parece que a maior potência do mundo está chegando num país tão sem recursos como o Afeganistão. E por que seria tão difícil? And the terrorist network. Now, those military formations are, by and large, dispersed in the field. They fled their barracks. Ele está dizendo que há dificuldades de fato porque os grupos terroristas estão dispersos nos campos e isso é uma situação muito pouco comum para que o exército ou para que as forças armadas americanas operem tranquilamente. Ele vai ter que conseguir a informação de onde estão esses grupos para planejar os ataques. É um desafio porque é impossível planejar ataques se não tiver um planejamento em tempo real e informação em tempo real de onde estão os alvos. Mas ele está dizendo claramente que não é para se ter dúvidas que os americanos têm a superioridade e as... I'm Marina Colby. We'll rejoin CNN USA in a moment, but first here's a recap of recent developments in the war against terror. From air and by sea, British and U.S. forces say they're moving against military. Está se falando sobre os últimos acontecimentos. Sources say bombs and missiles have struck a number of bombas e mísseis atingiram alvos no Afeganistão. Os aliados estão dando seu apoio. O Talibã condena os ataques contra o Afeganistão. O terrorista Osama Bin Laden tem avisado os Estados Unidos que deve mudar sua política em relação aos povos islâmicos. Aí são imagens de Cabul bombardeada, cortada pelos mísseis que estão tentando atingir os alvos. Os alvos são os radares, postos de treinamento, etc. United States President George W. Bush addressed the people of the United States to announce the attacks. He said the action is O presidente dos Estados Unidos tem avisado o povo americano de que the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. O presidente dos Estados Unidos, George Bush, está dizendo que, por ordens suas, os militares dos Estados Unidos iniciaram os ataques contra os campos de treinamento terrorista do Al-Qaeda e instalações do Talibã. Para atacar o Afeganistão, os Estados Unidos contam com armas poderosas e milionárias. O Spectre é um caça de reconhecimento que pode voar até 4.000 quilômetros sem a necessidade de reabastecimento. O Spirit, que foi feito para escapar dos radares, tem autonomia ainda maior, 18.000 quilômetros, e um preço inacreditável, quase 3 bilhões de reais.
Na lista dos caças bombardeios, o F-16 é o mais utilizado pelos Estados Unidos. Carrega 3 tipos de mísseis e um canhão que dispara 6.000 projéteis por minuto. Ágil e com velocidade acima dos 2.000 km por hora, é o preferido também das forças paquistanesas. Maior que o F-16, o F-14 tem capacidade para carregar 4 tipos de mísseis. De asa a asa mede quase 20 metros. Foi pilotado, ao menos no cinema, por Tom Cruise, um dos maiores sucessos de bilheteria do ator, o filme Top Gun. Os helicópteros também armam e ajudam as forças aéreas norte-americanas. O CH-53, usado em buscas e resgates, por exemplo, pode carregar até 16 toneladas de suprimentos. Além deles, são bem utilizados o MH-53 e o CH-46, chamado de Cavaleiro do Mar. Numa ironia retratada pelo cinema, o personagem Rambo, interpretado por Sylvester Stallone, ajuda as forças rebeldes do Afeganistão a expulsar os helicópteros russos no filme Rambo 3. E tem diálogos proféticos. What you see here are the Mujahideen soldiers, holy warriors. To us, this war is a holy war. To us, death for our land and God is an honor. So, my friend, what we must do is to stop this killing of our women and children. Mais um golpe contra o Talibã. As forças da Aliança do Norte, de oposição ao regime que controla 90% do Afeganistão, reforçaram os ataques à capital Cabul, minutos depois dos ataques dos Estados Unidos e Reino Unido. O bombardeio foi confirmado pelo comandante das forças anti-Talibã, Mullah Hazek. O presidente americano George Bush foi claro. Esta guerra não é contra o Afeganistão, mas contra o terrorismo que está baseado naquele país. Um brasileiro especialista em estudos estratégicos analisa. Nós sabemos que o objetivo dessa guerra é a desestabilização do governo talibã, né? É assim como a criação de uma alternativa de poder, que venha a substituí-lo. Quer dizer, mas uma alternativa de poder confiável para os Estados Unidos. É isso que eles querem. Segura. É. Agora, os objetivos da guerra, quer dizer, o principal objetivo da guerra, os principais objetivos da guerra, quer dizer, esses são os objetivos da guerra. Agora, os objetivos já na guerra, dentro do teatro de operações, os principais são a destruição da milícia talibã e a destruição da rede terrorista e a captura de Bin Laden. Logo depois dos bombardeios, o presidente do Iraque, Saddam Hussein, desafiou os Estados Unidos a mostrarem ao mundo evidências dos ataques terroristas de 11 de setembro. Sobre o pronunciamento do presidente norte-americano, George W. Bush, de que ou as nações estão com os Estados Unidos ou com os terroristas, Saddam Hussein comentou que este tipo de lógica irá reduzir o número de amigos e aumentar os inimigos da América. O receio dos Estados Unidos agora é com um eventual revide dos seguidores de Bin Laden. E para muitos analistas, uma ameaça é de possível guerra química. A doença extremamente rara e mortal é provocada por uma bactéria, Bacillus anthracis, proveniente de uma doença bovina comum no século XIX. Hoje é apontada como uma das mais perigosas armas biológicas e teme-se o uso dela por terroristas. O homem que morreu nos Estados Unidos tinha 63 anos e estava internado na Flórida. Até agora, os investigadores norte-americanos não encontraram evidências de que ele pode ter sido vítima de um ataque terrorista. A seguir, novas informações sobre os ataques contra o Afeganistão. E você vai rever imagens de como tudo começou em 11 de setembro. Gabi. Ele é ator, é bonito e o talento vem de sangue. Ser ator é? Vou usar uma frase da Camila Amado, que me falou ontem à noite no ensaio. Ser ator é saber que estamos todos num trem que vai bater. Então, meu amigo, faz alguma coisa. Gabriel Braga Nunes, aqui no Gabi. Você vai ser louco de perder? Não, né? Gabi. Hoje, meia-noite. Na Rede TV. A rede de TV que mais cresce no Brasil. Sabe o DDI mais barato que o DDD que a Interliga 23 lançou? Arrebentou a boca do balão. Milhões de pessoas usaram 23 e estão usando até hoje. E por causa disso, a Interliga está lançando uma que você vai adorar. Qualquer lugar do mundo, menos de R$1.
Quer um exemplo? Estados Unidos, 64 centavos. Quer outro exemplo? Europa ou Mercosul, 89 centavos qualquer dia ou horário. Não te falei? Interligue 23, está sempre na frente. Nossas crianças estão voltando a ser crianças. O programa de erradicação do trabalho infantil já retirou mais de 700 mil crianças de trabalhos penosos e insalubres. Essas crianças estão na escola e suas famílias recebem uma renda compensatória. O governo federal está fazendo a parte dele. Faça você também a sua. Se encontrar uma criança em trabalho degradante, não seja cúmplice dessa realidade. Comunique ao Conselho Tutelar da Prefeitura que o PET vai lá. Eu sou a Fabiana Sávia, tenho 23 anos, sou apresentadora de TV e modelo. Morei 7 anos fora do Brasil como modelo, fiz feriado francês, fiz muita coisa lá fora. E eu tô lá na Rede TV, no Interligado Games. Então são concursos como esse da Riachuelo Mega Models é que vão fazer a modelo do futuro. Você pode ser a nova Top Model Brasil 2001 e ganhar prêmios de até $100 mil em contratos. Riachuelo Mega Model. Inscrições nas lojas Riachuelo ou no representante Mega de sua cidade. Oferecimento TecNet. Soluções inteligentes para telecomunicações. A seguir, bola na rede. Mais tecnologia, mais design e muito mais leve.